Olá, olá! Vamos iniciar agora o nosso bloco 3 da aula 6, continuar falando do artigo 37. Vamos falar do artigo 37, parágrafo 11 e do parágrafo 12, tá bom? Então, o parágrafo 11 é um dispositivo constitucional até relevante para a prova, ok? Vamos ler o parágrafo 11, ó. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Tá, beleza. Quando a gente estudou o artigo 37, inciso 11, a gente aprendeu que nenhum agente público pode receber a mais do que o subsídio do ministro do Supremo, que hoje é 39 mil quebrados. Beleza? Ok, tranquilo, a gente aprendeu isso. Só que a gente aprendeu 3 exceções naquela oportunidade. A gente aprendeu que a parcela indenizatória, a verba de caráter indenizatório, é uma exceção ao teto. A gente aprendeu também que o valor recebido pelo tabelião, como não é o poder público que paga, e sim é a população que paga, o tabelião, o titular do cartório extrajudicial, também não precisa observar o teto, ele pode ganhar mais do que o teto, inclusive em Manaus, por exemplo. Existem notários que ganham mais de 1 milhão por mês, tá bom? Basta consultar o site do CNJ que você constata esse rendimento altíssimo, tá? Beleza. A gente estudou também que temos uma terceira exceção, que é aquela exceção de quando uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ou uma subsidiária, ou uma sociedade controlada, não recebe dinheiro do poder público para pagar os seus funcionários, nem para pagar o custeio em geral da empresa. Então, nessa hipótese, como não tem dinheiro público envolvido, então essas pessoas jurídicas do direito privado aí poderão pagar acima do teto. Essas 3 exceções só que existem. Beleza? A gente já aprendeu isso quando a gente estudou o artigo 37, inciso 11. Aqui, no artigo 37, parágrafo 11, nós estamos só revisando essas informações. Esse dispositivo, parágrafo 11, só reforça a ideia que a gente já tinha, no sentido de que a verba de caráter indenizatório é uma verba que não conta para o teto, não é incluída no cálculo do teto. Então, você pode ganhar uma verba indenizatória mesmo se for superior, se o seu subsídio for superior, se a sua retribuição mensal financeira for superior ao teto. Ok? Beleza. Então, vou dar um exemplo de parcela remuneratória que conta para o teto, que deve obedecer o teto, e vou dar um outro exemplo de parcela indenizatória, que é uma exceção ao teto, que não conta para o teto. Tá ok? Beleza. Então vamos lá. Parcelas remuneratórias. Parcelas remuneratórias. A parcela remuneratória, ela é paga pela prestação do serviço do agente público. O agente público trabalha e, em razão desse trabalho, o poder público vai pagar algumas parcelas remuneratórias para esse agente público. Beleza. Então, essas parcelas remuneratórias, como são pagas pela prestação do serviço público, pelo agente, elas vão contar para o teto, vão somar aí no teto constitucional. Então, vamos dar um exemplo aqui do João. Ó. João recebe... É só uma hipótese, só um exemplo, tá? João recebe como analista do tribunal, João recebe como analista do tribunal 34 mil reais. João recebe 34 mil reais como analista do tribunal. Beleza. Em janeiro de 2019, o tribunal, no interesse da administração, colocou, aliás, o analista, né? Colocou João num grupo de trabalho específico de trabalho específico de causas criminais. Beleza. João ganhava 34 mil reais para trabalhar normalmente como analista. Só que aí o tribunal, em janeiro, acrescentou uma nova função para João, né? Colocou ele em um grupo de trabalho no qual João trabalhará um pouco a mais, né, em causas criminais.
ele trabalhará um pouco a mais e receberá um pouco a mais. Ó, presta atenção. Gerando-lhe direito a uma gratificação de R$ 34.000 pelos serviços adicionais. Beleza. João receberá em janeiro de 2019 um valor de 68 mil. 34 mais 34, 68 mil. Beleza? Ok. Mas será retido desse valor de 68 mil tudo que for superior ao teto constitucional. O teto constitucional é 39 mil e uns quebrados. Então, assim, tudo que for superior a 39 mil e poucos, né, que é 39.200 mais ou menos, tudo que for superior a isso será retido para o abate-teto, né? E João não vai receber mais do que o teto. Por quê? Porque essa gratificação de R$ 34.000, que eu só estou colocando como um exemplo para você entender, tá? Essa gratificação aí é uma gratificação que é uma parcela remuneratória que é paga porque João está prestando serviços nas áreas criminais. É um serviço a mais que ele está prestando, então ele ganha um pouco a mais. Ok? Então, isso é uma verba remuneratória e deve obedecer o teto. Por isso que tudo que for superior ao teto foi cortado, aí foi abatido. Beleza? Ok. Agora vamos ver um exemplo da parcela indenizatória. A parcela indenizatória não é paga em razão da prestação do serviço pelo agente público. Não. A parcela indenizatória é paga para cobrir as despesas, né, para indenizar as despesas suportadas pelo agente público, sendo que deveriam ser suportadas pelo tribunal. Tá ok? Então vou dar um exemplo aqui bem simples. João recebe R$ 34.000 como juiz do Tribunal do Amazonas. Beleza. Em maio de 2019, o tribunal, no interesse da administração, colocou o juiz para trabalhar em outra comarca, gerando-lhe direito a uma ajuda de custo no valor de R$ 34.000 para indenizar os custos da viagem e de mudança. Beleza. João receberá em maio de 2019 um valor de 68 mil, que é 34 mais 34, mesmo sendo superior ao teto constitucional. Tá correto? Tá correto. É porque é o seguinte, imagine, João é um juiz que trabalha em Humaitá. Toda a sua família mora em Humaitá com ele. Aí, de repente, o tribunal fala, olha, agora você vai ter que trabalhar lá em Apuí, beleza? Aí o juiz fala, não, beleza, então eu vou trabalhar em Apuí, o tribunal tá mandando, eu vou. Aí ele conversa com a sua família e programa uma mudança para Apuí. Perceba que a mudança, a passagem e levar os móveis e tudo mais, tudo isso vai gerar um gasto que não deveria ser suportado pelo juiz, pelo João. Deveria ser suportado por quem causou essa mudança, que foi o tribunal que deveria pagar. Ok. Então o que acontece? O tribunal vai pagar uma ajuda de custo para João no valor do subsídio do João. Então, como o João recebe 34 mil, a ajuda de custo vai ser 34 mil. E ele vai receber 68 mil naquele mês. Essa parcela, perceba que esses 34 mil reais de ajuda de custo não está sendo pago para João porque João prestou um serviço público. Não. Está sendo pago para João porque João teve um gasto com a mudança. É para minimizar os gastos suportados por João. Por isso que é indenizatório. Por isso que tem natureza de indenização. E por isso não é contado para o teto constitucional. Não é contado para o teto constitucional. Beleza? Ok, então isso é o que está escrito no artigo 37, parágrafo 11. Vou reler novamente o 37, parágrafo 11, para ver se vocês entendem com mais facilidade agora. Ó, não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, ou seja, o teto do funcionalismo público, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Ok? Não serão. Beleza. Então, espero que você tenha entendido a diferença entre parcelas remuneratórias e parcelas indenizatórias. Tá ok? Beleza, então. Vamos responder uma questão para ver se a gente sabe mesmo o conteúdo? Vamos lá, então. Ó.
2016, CESP e INSS. Olha aí, a prova do INSS. 2016, CESP. Tá, olha aí. Olha o que está perguntando. No cômputo do limite remuneratório, né, chamado de teto constitucional, ok? Previsto no artigo 37, inciso 11, né, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Errado, doutor. Está totalmente contrário ao artigo 37, parágrafo 11. Tá? Olha aqui o 37, parágrafo 11, que ele diz, ó, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório. E aí a questão aqui está falando que devem ser consideradas sim as parcelas de caráter indenizatório. Então tá errado, tá bom? Então a questão 72 aí, o item está totalmente errado à luz do 37, parágrafo 11. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Vamos agora falar de um próximo dispositivo para finalizar o artigo 37. Agora vamos falar do artigo 37, parágrafo 12. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 37, parágrafo 12. É um dispositivo um pouco gigante, né? Vamos lá, então, ó. Para os fins do disposto no inciso 11, que é o teto, que é o limite máximo da remuneração de subsídio, né? Teto constitucional, fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, né, no âmbito dos estados e no âmbito do Distrito Federal, é uma faculdade, é uma opção. Fixar mediante emenda às constituições dos estados ou emenda à lei orgânica do Distrito Federal, né, beleza? Como limite único, fixar como limite único o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores. Então, assim, o que o 37, parágrafo 12 está dizendo é o seguinte: se o Estado quiser, por exemplo, Estado de Rondônia, Estado do Amazonas, Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, quiser fixar um subteto, ele pode fixar um subteto. Tipo assim, ao invés de aplicar o teto do Supremo, né, de 39.200 e poucos reais, se o Estado quiser, ele pode criar uma lei, é opção dele, ele não é obrigado. Ele pode criar uma lei falando que não vai obedecer o teto do Supremo, na verdade vai obedecer um teto menor que o do Supremo, que é o teto do desembargador do Tribunal de Justiça, que é limitado a 90,25% do subsídio do ministro do Supremo, tá bom? Então, assim, se o Estado quiser, ele pode fixar esse teto, esse subteto, né? Se o Distrito Federal quiser, ele também pode fixar esse subteto, né? Se baseando aí no subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Isso se o Estado quiser e se o Distrito Federal quiser. É uma faculdade, é uma opção deles. Tá ok? Beleza. Então, assim, o parágrafo 12 do artigo 37 não tem muito a ser compreendido. É isso mesmo que eu acabei de explicar. Tá? Aí, assim, temos só as exceções, né? Os deputados estaduais, eles não obedecem essa regra aqui, do 37, parágrafo 12, porque os deputados estaduais, eles têm um dispositivo constitucional que aplica-se especificamente para eles. Né? Existe um artigo na Constituição que fala que o subsídio do deputado estadual vai ser limitado a 75% do subsídio dos deputados federais. E os subsídios dos deputados federais é limitado ao valor do subsídio do ministro do Supremo, tá bom? Ok. Então, deputado federal tem um subsídio limitado no máximo no valor do subsídio do ministro do Supremo. Ok. O deputado estadual, ele tem um subsídio limitado a 75% do subsídio do deputado federal, tá ok? O subsídio de todas essas pessoas aí são fixados por lei, mas isso são parâmetros na hora que for criada a lei, tá bom? Ok.
O deputado distrital, ele tem o seu subsídio fixado por uma lei distrital, tá bom? Beleza, lembrando que não pode ser superior ao teto do funcionalismo público, que é o subsídio do ministro do Supremo. Agora, os vereadores eles têm um dispositivo constitucional próprio para eles, tá? Que diz o seguinte: o subsídio dos vereadores será 20% será limitado em 20% do valor do subsídio do deputado estadual. A depender da quantidade de população que tenha no município, o vereador pode ganhar, pode se limitar a um teto maior, né? Então vai variar de 20% até 75%. O vereador ele jamais poderá ganhar mais do que 75% do subsídio do deputado estadual, né? Dependendo da quantidade de pessoas que tem no município, o vereador vai ter a fixação máxima aí do seu subsídio. Ok? Então, assim, essa facultatividade de estabelecer um teto baseando-se no subsídio do desembargador do tribunal, do Estado ou do Distrito Federal, ela é uma facultatividade que não se aplica ao deputado estadual, não se aplica ao deputado distrital, não se aplica ao vereador. Tá beleza? Tranquilo? Porque eles têm regras próprias para a fixação do seu subsídio. Enfim, doutores, o que você tem que saber é que o artigo 37, parágrafo 11, o artigo 37, parágrafo 12, não tem muita importância para a sua prova, a não ser o parágrafo 11 que já foi cobrado uma vez, tá bom? Que fala das parcelas de caráter indenizatório, mas é de fácil compreensão, é de fácil julgamento na hora da prova, tá bom? Beleza. Sobre o parágrafo 12, você tem que saber o seguinte: o teto geral é o subsídio do ministro do Supremo. Ok. Os estados e os distritos federais podem fixar um subteto baseando-se no subsídio do desembargador do tribunal, beleza. Só que essa facultatividade não se aplica para o deputado estadual, para o deputado distrital e para o vereador. Por quê? Porque existem outros dispositivos da Constituição que já estabelecem o limite máximo do subsídio do deputado estadual, do deputado distrital e do vereador. Tá bom? Belezinha? Então, espero que você tenha compreendido todas essas informações. E assim, neste momento eu já posso encerrar o bloco, né, da aula 6, aqui nós estamos no bloco 3 da aula 6, e nesse momento eu encerro o artigo 37 da Constituição. A gente abordou todos os incisos do artigo 37, são 22 incisos, tá? Abordamos todos os parágrafos, são 12 parágrafos, nós abordamos tudo sobre o artigo 37 que pode cair na sua prova, beleza? Então, assim, vamos fazer uma pequena revisada sobre o que a gente já aprendeu do artigo 37. Lá no início, a gente estudou o artigo 37 caput da Constituição, falamos da regra mnemônica do LIMP, a expressão mnemônica LIMP, né? Princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência. Beleza. Aí nós falamos desses princípios, ok, tranquilo, e a gente acrescentou mais 2 princípios, porque não tem como não acrescentar esses 2 princípios quando se fala de princípios, que são 2 princípios mãe, né? 2 princípios amplos que servem de fundamento para todos os demais princípios e normas do direito administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá beleza? Ok, a gente falou desses princípios, todos eles. Lembrando que o princípio da legalidade, na visão da CESP, tem 3 exceções, tá bom? Quais são essas 3 exceções? A medida provisória, porque a autoridade pública pode obedecer uma medida provisória, não estaria obedecendo uma lei, não estaria obedecendo uma lei ordinária, não estaria obedecendo uma lei complementar, estaria obedecendo uma medida provisória. É possível? Excepcionalmente é possível, tá bom? Em algumas situações de urgência, é possível sim o presidente da República criar uma medida provisória e essa medida provisória ser obedecida
pela administração pública, beleza? Ok, mas a CESP tem um entendimento de duas outras exceções, que é o caso do estado de defesa e é o caso do estado de sítio, tá bom? Se o país estiver em situação de anormalidade, que é o caso do estado da defesa e é o caso do estado de sítio, não é necessário observar o princípio da legalidade. Isso já caiu na prova da CESP, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, só para revisar aqui o assunto, ok? Então, princípio da legalidade tem 3 exceções: medida provisória, estado de defesa e estado de sítio, tá? Beleza. Aí depois a gente falou do princípio da impessoalidade, falamos aí da teoria do órgão, né, que é um aspecto do princípio da legalidade. A teoria do órgão se fundamenta no princípio da legalidade. Falamos da vedação ao nepotismo, que se fundamenta no princípio da legalidade, se fundamenta no princípio da impessoalidade e também se fundamenta no princípio da moralidade, né? Ok? Então, por exemplo, cargo político é uma exceção ao princípio da impessoalidade. Então, o Bolsonaro pode nomear o seu filho para ser ministro da Defesa, para ser ministro da Justiça, ministro da Previdência? Pode, com certeza pode. E isso não é contrário à lei, né? Não é contrário à lei e não é contrário ao princípio da impessoalidade, mas pode ser contrário ao princípio da moralidade, tá bom? Pode ser lícito, mas pode ser imoral. Então, uma coisa ser lícita ou ser moral é totalmente diferente, tá bom? A licitude e a moral são campos do saber diferentes um do outro, tá bom? Ok, aí a gente falou do princípio da impessoalidade fundamentando a vedação às represálias, tá? Tranquilo também. Depois a gente falou do princípio da moralidade, lembrando que a moralidade é atuar de boa fé, atuar com probidade, atuar com um mínimo de padrão ético estabelecido pela administração pública, tá bom? E também estabelecido pela sociedade que se comunica com a administração pública. Depois a gente falou do princípio da publicidade. A gente disse que o princípio da publicidade tem 2 funções básicas. A primeira função do princípio da publicidade seria permitir que o povo fiscalize a administração. E a segunda função seria conferir eficácia ao ato jurídico, ao ato administrativo. Se o ato administrativo é praticado, mas ele não é publicado, ele existe e tem validade. Mas ele não tem eficácia, ele não gera efeitos nenhum, tá bom? Então, a publicidade é um requisito de eficácia e também é um parâmetro para o povo controlar a administração pública, tá beleza? Aí depois a gente falou que existem algumas exceções que não precisam obedecer o princípio da publicidade, é o caso da segurança do Estado, é o caso da segurança da sociedade, é o caso da ação de impugnação de mandato, tá? Tem várias exceções. Aí existem outros casos previstos em lei, né? Inclusive lá no artigo 189 do Código de Processo Civil. Aí depois a gente falou do princípio da eficiência, lembra? O princípio da eficiência, existem 2 valores aí em jogo: a economicidade e a produtividade no serviço público. Eu tenho que ser econômico e eu tenho que ser produtivo ao mesmo tempo. O equilíbrio entre a economia e a produtividade chama-se eficiência, tá bom? Beleza. Depois a gente falou da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público é o princípio mais supremo aqui do direito administrativo, porque o interesse público ele tem que prevalecer sobre o interesse particular. Aí eu citei aquele exemplo lá da desapropriação de um imóvel particular que está localizado num local onde será construído um viaduto que vai beneficiar inúmeras pessoas, vai melhorar o trânsito e tudo mais. Então, o interesse público de construir o viaduto deve prevalecer sobre o interesse particular. Nosso tempo está esgotando. Sobre o interesse particular de manter a residência, manter a propriedade daquela pessoa exclusiva ali, tá bom? Então, o direito de propriedade vai ceder ao interesse público. Tá? E depois a gente falou do princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Porque a gente diz, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, o poder pertence ao povo, tá ok? Não é o governante o dono do poder, não é o presidente o dono do poder, não é o deputado o dono do poder, não é o juiz o dono do poder. O dono do poder é o povo, a reunião do povo,
Isso é o que estabelece o artigo 1º, parágrafo único. Não sou eu que estou falando, é a Constituição. Só estou citando a Constituição. Então, assim, o princípio da indisponibilidade é aquele princípio que determina que o poder, o interesse público e o poder, ele pertence ao povo. Ele não pertence ao governante. O governante não é o dono do poder, tá? Assim, pelo menos em teoria, né? Se na prática isso acontece, aí já é outros 500, doutor. Eu estou falando da teoria que vai cair na tua prova. Então, o governante, a autoridade pública, não é o dono do poder, não é a dona do poder, né? Não é a dona do interesse público. Então, por isso, não pode a autoridade fazer o que bem quiser com o interesse público. Por exemplo, se o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal diz que a acessibilidade dos cargos públicos e dos empregos públicos é por meio de concurso, significa dizer, doutores, que o presidente, por exemplo, do tribunal não pode contratar uma pessoa para ocupar um cargo efetivo ou ocupar um cargo efetivo sem essa pessoa fazer um concurso público. Por quê? Porque o presidente do tribunal não é dono do interesse público. Tá, ok? Então, ele tem que obedecer às regras constitucionais e às regras legais na hora que for contratar uma pessoa para trabalhar no tribunal. Tá ok? Então, assim, tomemos cuidado com o princípio da indisponibilidade, tá ok? Tomemos cuidado. Outro exemplo que a gente citou foi a licitação pública. O presidente do tribunal quer construir um novo fórum. Ele pode contratar qualquer empresa? Não, doutores. Ele vai ter que fazer uma licitação para escolher a empresa mais bem qualificada, tá? E aí, quem vencer a licitação será o contratado, assinará um contrato e receberá dinheiro para construir uma obra pública, um novo fórum, por exemplo. Tá beleza? Então, perceba que esses princípios do LIMP e também a supremacia do interesse público e o princípio da disponibilidade do interesse público são princípios que em toda a área do direito administrativo, em qualquer lugar que você for argumentar sobre o direito administrativo, esses princípios estarão por trás da sua argumentação. Principalmente no que se refere à supremacia do interesse público e à indisponibilidade do interesse público. Tá beleza? Ok? Então, assim, nós falamos de inúmeros e inúmeros e inúmeros nós falamos de inúmeros e inúmeros e inúmeros casos aqui na nossa abordagem, tratando do caput do artigo 37, do artigo 37, inciso 1 até o inciso 22. Depois a gente falou do artigo 37, parágrafo 1º até o parágrafo 12. E a gente encerra aqui o artigo 37 da Constituição Federal. E eu vou fazer o seguinte, vou finalizar o vídeo, é o bloco 3, ainda tenho mais blocos para gravar aqui com vocês. E eu vou gravar os próximos blocos respondendo algumas questões do concurso, algumas questões da banca CESP, sobre o tema administração pública, tá bom? Vou responder várias e várias questões aqui com vocês para tentar ajudar o máximo possível, tá bom? Então, fico por aqui, daqui a pouco a gente volta para responder algumas questões. Um grande abraço, até porque quando a gente responde uma questão, às vezes a gente aborda um assunto que a gente não colocou no resumo, né? Aí você pode colocar aí no seu resumo e tudo mais para você continuar revisando, né? Lembre-se de sempre fazer a revisão, tá? Então, daqui a pouco a gente volta e aí a gente volta com força total para responder essas questões, beleza? Um abraço, até logo então.